é um remédio. Na verdade, é um remédio para algo que toda a humanidade, em certa medida, sofre. Por quê? É o remédio para a ansiedade. E Jesus, lá em Mateus 6, a partir do verso 25, ele vai dar uma receita, como se ele estivesse dando uma receita para você fazer um bolo. Ele vai estar ensinando a nós. Porque eu não sei se todos vocês passam por isso, mas eu passo. Eu luto contra a ansiedade também, contra a aflição no coração. Às vezes você acorda. Ontem mesmo eu acordei e por um segundo, é coisa assim de um segundo, eu tive a impressão que algo assombroso estava acontecendo. Eu falei, uai, o que é isso? Na hora eu repreendi aquilo. Falei, que assombração é essa, né? Sabe que isso acontece com você? Às vezes você acorda, aquela coisa te assombra. Estamos vivendo dias difíceis. Muito difíceis. Mas aqui Jesus, Senhor Jesus, Ele nos revela esse remédio para a ansiedade de uma forma graciosa. O Senhor nos apresenta argumentos para nos livrar do jugo insuportável da ansiedade e do medo. Fecha seus olhos. Senhor, que o Senhor nos dê espírito de revelação nessa manhã. Que haja graça fluindo. Que seja o Senhor a falar em cada coração. Não sejam as minhas palavras, mas a palavra do Senhor falando no coração dos teus filhos amados aqui presentes. E que nós possamos aprender com o Senhor, aprender com a tua palavra e crescermos, não apenas no conhecimento da palavra, mas no praticarmos aquilo que o Senhor nos traz como revelação ao nosso coração. Eu quero isso, quero crescer em revelação da tua palavra e em andar em vitória. Eu quero isso para cada um dos teus filhos que estão aqui presentes e aqueles que não estão, mas para cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Então, nós vamos ver aí no verso 25 que diz assim: por isso. Você vai depois ver todo o contexto do que Jesus estava falando. Não andeis ansiosos. E nós vamos ver aí que o contexto, ele está falando sobre algumas preocupações que enchem o nosso coração, comer, vestir e necessidades, até mesmo triviais. E ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Nós vamos depois até o 34, mas eu vou fazer isso caminhando. Então, essa expressão aí, por isso, do verso 25, aí liga ao assunto do tema anterior, que é a questão de servir a Deus ou a Mamon. A quem nós servimos? Jesus considerou que todo ser humano busca alguma coisa. Você busca? Eu busco, você busca. Então, não é natural que as pessoas vivam sem alvos na vida. Nós temos alvos. Eu tenho os meus, e um deles é ver essa igreja cheia. Agora, você acha que vê-la vazia gera alguma ansiedade? É claro. Então, todos nós precisamos de algo para buscar e, inclusive, ter uma ambição santa por crescermos. E crescermos em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? E essa ambição, porém, pode ser positiva ou negativa. Nós podemos ter ambições em Deus e ambições
por sucesso e dinheiro. Eu tenho visto uma corrida ao dinheiro tão grande na internet, uma insistência para você. Ninguém está colocando mais nada lá que não insiste com você. Como é que é? Curte aqui, como é que é? Me ajude aí, aqui, para você curtir mesmo. Curte aqui, subscreve aqui. Aquela insistência. Tem hora que eu estou brava até com o Gabriel Guedes. O rapaz já tem uma porção de seguidores e vai continuar crescendo os seguidores. Mas quando você coloca no mix dele, eu faço isso muito, aí de repente, quando ele termina, ele tira um tempão para falar: bom, se você gostou desse louvor, por favor, clique aqui, faz isso, faz aquilo, compartilha. Sabe o que é isso? Não é apenas o desejo de passar a mensagem do louvor e da adoração. É receber dinheiro. Então, a gente está vendo essa corrida. A ambição da pessoa é aquilo que a impele, ou o que a motiva e que dá sentido para a vida, para a própria vida. A nossa ambição tem que ser crescer em Cristo. Agora, se nós crescemos em Cristo, queridos, nós vamos ter tudo. O dinheiro, a hora que você precisar. Eu confesso para você que eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso em abundância. Em abundância. E também não tem nada que eu peça ao Senhor que Ele não me dá. Eu não tenho mais porque não pedi. É verdade. Não tenho mais, e às vezes até melhor porque não pedi. Eu creio que eu não pedi porque eu não precisava. Não é verdade? Mas eu peço até para um sapato, para uma roupa. Eu peço, eu saio andando, feito uma doidinha na rua. Entro nas lojas e falo: ai, Senhor, eu até queria. Eu não preciso, eu falo o nome do cara, eu não preciso, mas eu queria. Será que o Senhor pode me dar? Então, uma vez eu até deixei uma vendedora meio assim, porque eu vi um sapato numa loja que eu queria demais. Só que ele estava por R$95. Era lá no Brasil. Eu falei: tão caro, eu não dou um dinheiro desse sapato, pesado. E na hora, meu coração fechou. Eu falei: opa. Aí eu já fiquei atenta, porque eu estava orando. Quando o coração fechou, a moça virou para mim e falou: e aí, vai levar? Eu falei: não, Deus não deixou. Ela falou: o quê? Porque saiu, fluiu, do jeito que eu percebi no meu coração, e fluiu. Aí ela falou: o quê? Eu falei: isso mesmo que você ouviu. Estou constrangida, Deus não me deixou comprar. Eu saí daquela loja, estava na rua 3 ali, o nome da loja era Patrícia Maranhão. Eu saí daquela loja e desci a rua 3. Quando eu cheguei no rumo da rua 6, tinha uma outra loja lá, por nome Andréia, eu nunca esqueci, gente, isso é testemunho de vida, experiências. Eu vi uma grande faixa assim de saldos. Eu falei: nossa, vou entrar, né? E eu entrei. Olha, o mesmo sapato, o mesminho, a mesma marca, etc e tal, era um Arezzo, a mesma marca, por 65. Eu falei: nossa. Aí Deus deixou de sentir maior paz. Eu tinha os 95, aliás, eu tinha até mais. Eu tinha recebido meu salário naquele dia e saí para... Então, mas pede. Essa foi a minha primeira experiência com pedir ao Senhor e Ele me guardar, até mesmo de não comprar com preço mais alto. Porque se eu entrasse naquela Andréia, depois de ter pago 95, eu ia ficar muito aborrecida. Entendeu? De ver o sapato lá por 65. Mas pede. Vamos pedir? Vamos aprender isso? Então, em função disso, o Senhor coloca a escolha entre buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou buscar o dinheiro e a segurança do mundo. Então, quando temos uma ambição negativa, ela se torna em ansiedade. Ela se torna em angústia. Quando nós estávamos ministrando um dos cânticos, acho que foi aquele Ele Me Ama,
que fala sobre aflição. Eu acho que a ansiedade e a aflição andam muito perto. Às vezes você acorda com o coração aflito por alguma coisa, algo que você precisa fazer, ou, entendeu? Às vezes você acorda com esse coração angustiado, aflito. Mas não precisamos viver ansiosos e angustiados sobre o nosso futuro. O próprio Senhor Jesus coloca as bases para vencermos a ansiedade. E é aí que entra a nossa receitinha aqui, né? Então, vencemos a ansiedade quando vemos o real valor das coisas. Vamos ver de novo o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida, presta atenção, não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Então aí nesse verso 25 o Senhor diz que a vida é mais que o alimento e o corpo é mais que a veste. Em outras palavras, não devemos nos preocupar com aquilo que não é importante. A vida e o corpo é que são importantes. Amém? Então penso que o Senhor quer que vivamos num nível acima do terreno, acima da média. Os animais é que vivem em função de comer, beber, se reproduzir e morrer. Nós precisamos transcender, amém? Então a vida, ela é mais que o alimento. Aleluia. Então o Senhor quer que tenhamos a atitude correta. Então se os nossos olhos forem bons, nós vamos enxergar a vida e não o alimento, o corpo e não a roupa. Então a nossa visão determina a nossa prioridade. Não podemos devotar nossa existência à busca só do conforto, do bem-estar, do carrão, como está a corrida aí, para as finanças, a corrida atrás do dinheiro. Queridos, que louco. Eu deixei de seguir alguns irmãos, inclusive. Deixei mesmo. Eu saí e falei, não, vou seguir. O irmão só fala em dinheiro. Ele só fala naquilo que, segundo ele, Deus tem lhe dado. Acredito que pode ter sido Deus mesmo. Estão pedindo. É onde está o coração deles. Mas eu parei de seguir. Falei, não, isso vai me fazer mal. Daqui a pouco eu estou correndo atrás disso também. Meu Deus. Segundo, vencemos a ansiedade quando entendemos o valor que temos para Deus. Vamos ver o verso 26. Vamos ver o valor. O que Jesus fala aqui? Diz assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Nosso valor não é muito maior? Seu valor como filho amado não é muito maior? Então, esse segundo ponto aí para vencer a ansiedade é entendermos o valor que temos para Deus Papai. Jesus disse que valemos muito mais que as aves. E se Deus cuida delas, Ele cuidará de nós também, de forma muito mais fantástica. Não foi por aves que Ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz, foi por mim e por você. Então, quando não compreendemos a nossa importância para Deus, nós nos afogamos em ansiedade e angústias, em aflições. Então não há nada tão pequeno em nossa vida que não seja importante para nosso papai.
Amém? Você crê nisso? Amém. Amém. Glória a Deus. Terceiro, vencemos a ansiedade quando percebemos a nossa inutilidade. Olha o que Jesus disse aí no verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Uau! Quem pode? Qual de nós? Então esse terceiro argumento de Jesus é que ficar ansioso não muda em nada a nossa situação. Não podemos acrescentar um côvado à nossa vida com a nossa ansiedade. Portanto, a ansiedade é completamente inútil. Quarto ponto, vencemos a ansiedade pela fé. Vamos ver aí o verso 28 ao 30, diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. O que Jesus está falando? E nós vemos que essa situação de ansiedade, ela não é da agora. Jesus estava falando porque é o que estava acontecendo. Jesus disse que o ansioso é um homem de pequena fé. Então nós precisamos compreender que a ansiedade é até pecado. Então a ansiedade é fruto de espírito de incredulidade. Muitas vezes somos assolados por isso. Então nós precisamos aprender a andar em fé. Amém? E como diz a palavra aí, não apenas uma pequena fé, mas uma fé que excede todo entendimento, que possa nos levar à vitória. O quinto ponto, vencemos a ansiedade conhecendo a Deus como papai. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, nós vemos aqui que precisamente no Sermão do Monte que o Senhor Jesus Cristo nos revela Deus como papai. Até então, um judeu não se referia a Deus como pai. Para eles, Deus era apenas Deus. Yahvé, o grande eu sou. Mas, se desejamos vencer a ansiedade, precisamos ver Deus como papai. Amém, queridos? Pois tê-lo apenas como Deus nos coloca numa posição de medo, de temor. Aquele temor que na verdade é medo, não é respeito nem reverência, mas é medo, é insegurança. Afinal, não sabemos se porventura temos quebrado algum princípio e aí ele não nos vai ajudar. Muitas vezes ficamos preocupados com isso. Então, como papai, é assim que nós devemos conhecer. Tudo se torna diferente. Mesmo o filho pródigo teve o cuidado de seu pai quando precisou e recorreu a ele. Então nós somos filhos queridos, filhos amados de Deus papai. E se confiarmos, ele cuidará de nós. Amém? Então, quando vier
Eu estou seguindo a receita de bolo no meu dia a dia. Essa receita que o Senhor nos dá aqui na sua palavra. Romanos 8,15, a palavra diz assim: por que não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho. Paizinho. Então, na velha aliança, as pessoas viviam debaixo de escravidão e medo de Deus. Hoje não precisamos mais viver assim, amém? Porque nós fomos feitos filhos. Então, pelo Espírito, nós clamamos: Abba, Pai. Sabe, o Espírito fez questão de deixar essa expressão no hebraico, para que não houvesse dúvida. Abba é a forma como as criancinhas se dirigem a seus pais ainda hoje em Israel. Sua melhor tradução seria paizinho. É uma forma íntima e amorosa de se relacionar com o nosso papai. Amém? Então, a menos que você seja capaz de chamar a Deus de paizinho, você ainda está debaixo de um espírito de escravidão. Liberte-se disso. Deus é teu papai. E Ele é amoroso. Nessa forma, o medo, a ansiedade. A expressão outra vez se refere à lei do Velho Testamento. Então, naquele tempo, as pessoas se relacionavam com Deus debaixo de medo, próprio de um escravo. Hoje, porém, podemos clamar pelo paizinho. Amém? Então, tira da sua mente a imagem de um Deus distante, a quem você precisa convencer ou persuadir a vir ajudá-lo de alguma forma. Isso é um engano maligno. Tudo o que precisamos fazer é clamar: papai, papai, paizinho. Ai, papai. O ponto 6 diz assim: vencemos a ansiedade buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O verso 33 de Mateus 6 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa é essa? O que ele falou no contexto? Todas as suas necessidades serão acrescentadas. Todas estas coisas referidas pelo Senhor nos são acrescentadas quando buscamos primeiro a justiça do reino. Se não me engano, é Salmo 37:4, que fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Uau! É muito forte. Paulo diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, quando cremos que somos justiça de Deus em Cristo, nós temos paz e alegria. Amém? Amém. Então, esse é o sinal de que estamos seguros e sem medo. Paz e alegria mostram uma vida sem medo. Mas quando não cremos na justiça que procede da fé, vivemos cheios de medo. Então, tememos não ter o suprimento de amanhã. O aluguel, é tanta coisa, tanta despesa que a gente tem, né? Todo dia chega assim um e-mail: olha, sua luz já está à sua disposição. Como é que é? A sua eletricidade já está, o seu boleto já está
está à sua disposição, pode pagar. O seu boleto da água já está da internet, eles parece que faz assim, pensa que a gente vai esquecer das nossas obrigações. Então está direto, chega numa mensaginha, chega no telemóvel, chega no e-mail. Verdade, temos muitas assim, responsabilidades. E às vezes ficamos assustados quando vem a crise. Não se assusta. Aliás, mudança, eu fico imaginando a Isabela, que o Senhor dele graça sobre graça. Sabe que mudança assusta, irmãos? Mudança assusta. Mas o Senhor disse para não ficarmos ansiosos, mas buscarmos a justiça do reino. Que Ele nos ensine isso. Porque até mesmo para aplicarmos a palavra, nós precisamos do ensino do Senhor. Nós precisamos da sabedoria. O que é a justiça do reino? Será que é a minha justiça própria, aquela que eu conquisto pela minha obediência aos mandamentos ou pelo meu braço forte? Certamente que não. A justiça do reino é um dom. É um dom de Deus, é um dom da justiça. A nossa justiça hoje não é a nossa simples obediência, principalmente porque nós não conseguimos obedecer toda a lei, nem mesmo os mandamentos. Quem é que nunca cobiçou? Que uma das coisas que tem feito essa corrida gigantesca é a cobiça. Nada mais é do que a cobiça. Quando alguém é passado para trás em alguma oferta financeira e a pessoa é enganada, a gente culpa só aquele que enganou. Na verdade, a gente quer culpar só aquele, mas não. O outro só se deixou enganar porque teve cobiça. Então, a nossa justiça hoje não é a nossa obediência, mas é a obediência de Cristo. E ela nos foi dada, ela nos foi imputada, a justiça de Cristo nos foi dada como um dom. Amém? É por isso que Paulo diz que o justo viverá pela fé. Porque o justo vive por fé, simplesmente porque ele não vê em si mesmo a justiça. Deus diz que vê a justiça de Cristo em nós, e nós simplesmente cremos na sua palavra. Amém? Então, 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! Então nós somos feitos justiça de Deus, e a justiça de Deus se revela no Evangelho. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E o que é o Evangelho? A boa notícia de que Deus não está mais nos imputando pecado algum. O Evangelho é a grande troca do Calvário. O Senhor se fez pecado por nós. Gente, isso é muito grande. Como Ele se fez pecado? Foi cometendo pecado? De jeito nenhum. Deus colocou o nosso, o meu e o seu pecado nele. E como nós somos feitos justos, seria por praticarmos justiça? De forma alguma. Somos justos porque recebemos a justiça de Cristo. Então, essa é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Aleluia. Paulo diz que o homem abençoado é aquele a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de suas obras. Então, em outras palavras, somos abençoados quando cremos que somos justos, independentemente da nossa própria
obediência naquilo que fazemos. Romanos 4, versos 6 a 8, a palavra diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Olha que coisa fantástica as revelações que Davi, quando você começa a meditar nas revelações que Davi teve, você fala: uau, esse homem pecador, cheio da graça. Porque o que ele, olha só, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aleluia! Meu Deus. Aqui só tem um detalhe: ele diz que os pecados foram cobertos, porque naquela época era só coberto. Na nova aliança foi removido, a natureza do pecado foi retirada. Nós pecamos porque ainda vivemos no corpo dessa carne, mas nós não somos mais pecadores, porque já foi removido a natureza do pecado. Jesus removeu e também nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então nós somos justos também porque Deus jamais nos imputará pecado. Então a verdade é que dos nossos pecados e das nossas iniquidades Ele jamais se lembrará. Quem disse isso não foi homem nenhum, queridos. Para Deus a questão do pecado está resolvida. Por isso Ele nos vê como justos. Então quando você crê nisso, as demais coisas lhe são acrescentadas. Mas se você acredita que a justiça do reino é a sua própria obediência, você vai ficar inseguro se terá a provisão de Deus ou não. Você nunca tem certeza se tem obedecido completamente. Aliás, às vezes temos certeza do contrário. Não fiz nada hoje, não orei essa semana, eu não fiz isso, eu não li a palavra. A nossa consciência, o inimigo tenta nos lembrar a consciência ao contrário, aquilo que nós não conseguimos fazer. Quem consegue manter uma vida de oração constante? Você pode até dizer: eu consigo. Eu já consegui por muito tempo. Mas confesso que agora tem guerra. A verdade é que hoje a justiça é um dom que recebemos. Coloque isso no seu coração. É por isso que o Senhor disse para buscar a justiça do reino e não a justiça própria. Assim, quando acordamos de manhã, não precisamos aplicar a fé para crer por alguma coisa, alguma necessidade, seja ela qual for. Nem mesmo pelo novo prédio da igreja, pelo pagamento de coisas que nós precisamos fazer. Mas precisamos apenas crer que fomos feitos justiça. Justiça de Deus Pai em Cristo Jesus. É nele. Tudo nele. Sem ele nada somos. Então, uma vez que cremos, as demais coisas nos são acrescentadas. Amém? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é algo que tem sido mal interpretado no decorrer da história. Então existem 3 compreensões erradas que precisamos evitar. Os crentes não estão isentos de ganhar o próprio sustento, de trabalhar. Aliás, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,10, que quem não trabalha também que não coma. Então precisamos trabalhar.
Eu preciso, você precisa trabalhar. Amém? O outro ponto é: os crentes não estão isentos de sua responsabilidade para com os irmãos. Nós também precisamos ajudar uns aos outros. Amém? Precisamos disso. Precisamos ajudar uns aos outros. Também não estamos isentos de ser prudentes e precavidos. Então, se você vai entrar num barco para fazer um passeio, use colete salva-vidas. Em um barco, no meio de uma tempestade, ou mesmo quando não tem tempestades. Eu gosto de repetir um ditado que diz que esqueci o ditado, depois eu falo, se eu lembrar. Então, não é errado também fazer provisão para a sua aposentadoria, na velhice, e nem fazer seguro de vida ou uma poupança. O errado é andar ansioso e colocar o coração no dinheiro. O crente, eles não estão isentos de dificuldades. Estar livre de preocupação não é estar livre de dificuldades. Embora Deus vista a erva do campo, Ele não a impede. Ele não impede que ela seja até mesmo queimada ou enfrente tempestades. Nenhum pardal cai sem a permissão do Pai. Mas os pardais caem. Então nós não estamos isentos. Jesus disse: basta ao dia seu próprio mal. Portanto, teremos problemas. A ênfase é que tudo acontece pela permissão do Pai. Ele cuida de nós em meio ao que não entendemos. Amém? João 5, verso 1. Do verso 1 a 9, eu nem vou ler lá, mas fala de um homem que ele teve um dia mau, que durou 38 anos no tanque de Betesda, naquele lugar. Pode ser que ele já vinha enfermo antes. Então, e Jesus só lhe fez uma pergunta. Jesus não o condenou, não o culpou, coisa alguma. E nem se interessou pela história dele, porque ele começou a falar: acontece que quando as águas mexem, ninguém faz nada por mim. Quando eu preciso de ajuda, ninguém aparece para me ajudar. Ele começou a colocar a culpa da sua situação em outros. É o que muitas vezes a gente faz também. Mas Jesus não permitiu. Jesus parou ele, falou: só quero saber se você, especificamente você, quer ser curado? Uau! Cristo não quer saber de quem é a culpa. Ele só está perguntando para nós hoje: queremos ser curados? É hora de dar a Deus as feridas do seu passado e deixar que Ele lhe dê a cura e a restauração que você deseja e precisa. Amém? Amém. Pega essa receita. Eu não gosto muito de pegar receita de bolo, etc., porque depois eu adultero ela. Eu deixo de colocar ingredientes que mandaram colocar, eu coloco outros ingredientes. Será que você também é assim? Mas com a palavra não dá para fazer isso. Nós precisamos seguir a risco que Jesus nos ensinou com tanta simplicidade, com tanta graça, com tanto cuidado por mim e por você. Não adultere a receita. Amém? Vamos ficar de pé. Lourdes.